Aristides. Você pode fazer a prece na hora, Aristides. Inicialmente, é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz com o convite e com a oportunidade. E sempre lembrando que quem está à frente, falando, quem está escrevendo, publicando livros, quem está liderando, quem está orientando, encorajando, aliviando, pode até ser um professor, pode até ser um mestre, mas nem sempre é o melhor exemplo daquilo que fala ou daquilo que escreve. Eu costumo dizer que quando estamos abertos para o aprendizado, tudo e todos nos ensinam. A mãe natureza, ela está repleta de professores, está repleta de mestres. Você pode observar, por exemplo, a água contornando obstáculos. Você pode observar lições a cada amanhecer, o sol que ressurge sem exigir aplausos, a chuva que chove para todos. Então, a Mãe Natureza nos ensina diariamente, até mesmo uma pessoa enlouquecida ou embriagada, um alcoólatra caído no chão nos ensina sem falar, com o próprio exemplo, o que não fazer para chegar naquela condição, o que não devemos viver se não quisermos chegar àquela condição. Todos nos ensinam. Então, eu sempre faço esse alerta, porque às vezes pode surgir um pensamento: olha só quem está falando, né? Eu sei quem está falando. Alguém que vai envelhecendo, alguém que está sob risco de adoecer, perder um ente querido, alguém que tem risco de morrer. Pode até ter ganhos, mas também perdas. É só mais um ser humano sendo arrastado pelo rio da vida, pelo tempo, com suas dores, com as suas conquistas, com suas lamentações, com seus momentos de euforia, de desespero. Então, não espere de mim, nem de quem quer que esteja aqui à frente, ou mesmo ao autor de algum livro, não cobre e não espere que essa pessoa seja um exemplo daquilo que ela ensina, daquilo que ela faz. É muito importante ter esta mente aberta, porque você vai conseguir discernindo o que tem proveito e o que não tem proveito, independente de quem esteja falando ou não. Bom, eu escolhi apenas para a abertura das nossas reflexões um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais tarde um outro trecho, e se sobrar tempo, vamos recorrendo à literatura e vamos refletindo juntos. Meu reino não é deste mundo. Já lemos numerosas vezes esta frase, já escutamos também incontáveis vezes alguém citando esta passagem atribuída a Jesus. Meu reino não é deste mundo. Quando eu li esse trechinho, eu me fiz esta pergunta que eu vou refazer a vocês. A princípio não tem nada a ver com o título e nem com o tema, mas pensem, como serão os próximos 10 anos de cada um de nós? Como serão os próximos meses de cada um de nós? Mas por que esta pergunta? O título não é Meu reino não é deste mundo? Jesus não está declarando para todos que Ele é rei, mas não neste planeta, não naquele corpo. Ele é rei, mas rei espiritual. O que tem a ver, então, esta pergunta? Como serão os seus próximos 10 anos?
Bom, o futuro sempre chega. Por mais distante ou remoto que o futuro possa parecer, ele chega. O dia de hoje é o futuro de um passado recente ou um passado remoto. Há 10 anos, esse dia era futuro. Esse dia chegou. Há vários anos, o ano de 2024 era o futuro. E o futuro chegou. O futuro sempre chega. Então, os nossos próximos 10 anos, daqui a pouco você está pisando neles. E pensando assim, nossa, 10 anos se foram, passaram voando. A semana passa voando. Você pisca os olhos algumas vezes, já é sexta-feira. Pisca os olhos mais algumas vezes, já é segunda. E quando menos espera, o mês está no fim. Um ano está no fim, outro ano chega e você pisca os olhos mais algumas vezes e o ano termina, o outro chega e pisca os olhos mais algumas vezes e quando você percebe, você começa a ver suas primeiras rugas. Você começa a olhar pelo retrovisor da vida, vendo a sua infância ficando para trás. A juventude também, a adolescência, você começa a perceber as pessoas que surgiram na sua vida e se foram para outra cidade, outro estado, outro país ou para um outro mundo. Outras pessoas foram surgindo e nós começamos a notar. Se você fizer uma lista, vai perceber que muitas pessoas passaram pela sua vida, conviveram com você, dias felizes ou infelizes, dias de muito sorriso ou de muita lágrima. Mas estas pessoas foram indo, foram vindo e outras foram surgindo e foram partindo também. O futuro, por mais distante que seja, sempre chega. E eu chego agora na frase: meu reino não é deste mundo. Quanto tempo mais de vida cada um de nós temos? Ninguém tem a garantia de completar este ano vivo. Quanto tempo temos a mais com a nossa mãe, com o nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos, com as pessoas com as quais convivemos? Todos os dias um carro de som passa com uma nota de falecimento. Alguém partiu, deixando talvez filhos, netos, irmãos, e se a pessoa que partiu é muito jovem, talvez tenha deixado uma mãe ou um pai desolados. Todos os dias há uma nota de falecimento. Em algum momento vamos precisar anunciar o falecimento de alguém, da nossa família. Em algum momento alguém precisará noticiar o nosso próprio falecimento. Um velório é sempre uma escola. Um hospital, se você quiser, pode ser uma universidade. E o Espiritismo, se você quiser, pode ser sua pós-graduação, nas reflexões que você pode obter prestando atenção silenciosamente num velório. Percorrendo os corredores e quartos ou enfermarias de um hospital e prestando atenção em quem está internado e quem está acompanhando, orando, chorando, ansioso ou aflito, preste muita atenção. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele também está embutindo nesta frase um alerta. Somos todos passageiros e ele estava ali também de passagem. Então, como serão os nossos próximos 10 anos? O futuro sempre chega. Nós temos um poder que nem Deus pode com ele. Como assim? O ser humano tem um poder maior do que a própria divindade? Tem sim, o livre-arbítrio. Contra o livre-arbítrio, nem Deus, e para quem acredita no demônio,
nem ele, nem eles podem nada. Uma pessoa às vezes não escolhe. A pessoa às vezes escolhe cometer um crime. É a vontade divina? Não. Os presídios estão lotados, população carcerária só aumenta. É vontade de Deus que os gestores públicos planejem e construam presídios? Não. Mas é a escolha das pessoas praticarem furtos, roubos, sequestros, ameaças, violência doméstica, tráfico, consumo e crimes outros hediondos que eu não vou precisar citar. É o livre-arbítrio que estas pessoas colocaram em movimento, e esse livre-arbítrio as colocaram dentro de um cárcere, antes de um juiz e talvez um tribunal de júri arbitrando uma sentença. O sofrimento é uma escolha humana, não é uma imposição divina. Agora eu vou chegar a uma outra frase para dar sequência em seguida ao raciocínio que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Jesus falava por parábolas, tanto que o povo, ou mesmo os sacerdotes da sua época, ficavam intrigados porque ele falava por parábolas. E ele mesmo completava: quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para escutar, que ouça. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? Vá além das palavras, busque o mais profundo entendimento do que eu estou dizendo. Aqui, nesse trecho, ele fala que se sua mão for motivo de escândalo, corta. Aí você fica pensando assim: se todo mundo fizesse isso desde a época que Jesus falou, nós teríamos uma humanidade sem braços, sem mãos, porque sairiam cortando tudo. A cada erro que ser humano nós cometemos, alguém perderia uma mão, um braço, então não existiria mais na face da terra um ser humano vivo com as mãos perfeitas. Mas será que é isso mesmo que ele quis dizer? E ele fala: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Que frase estranha, né? Cometeu erro, corta a mão, senão você vai para o inferno. Aparentemente é isso que está sendo dito aqui, mas não é. Uma figura de linguagem. E ele fala o mesmo em relação aos olhos: se vossos olhos vos são objeto de escândalo, arrancai-os e lançai-os longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Bom, esse fogo é interior. As aflições, o remorso, o sentimento de culpa por ter falado ou feito algo que você agora, olhando pelo retrovisor no passado, você não tem mais a chance de retornar ao passado para corrigir algo que você fez, deixou de fazer, falou ou deixou de falar. Quando ele fala para arrancar a mão, está falando dos nossos impulsos. Quando saímos de uma vida e renascemos, nós não levamos nada. O nome é devolvido no cartório, porque é no cartório que recebemos o nome através da certidão de nascimento. E é no cartório que devolvemos o nome através da certidão de óbito. Antes de passar no cartório, ninguém tem nome. E quando se entra na sepultura, o nome também vai ficando para trás. O nome, o rosto e o resto, tudo fica. Entretanto, quando você pega uma criança no colo, na primeira infância,
ou na segunda infância, você começa a descobrir que há diferenças entre as crianças. Uma criança é mais feliz, sorridente, te abraça e te beija, a outra te vê e chora. E talvez uma terceira te dê um tapa no rosto. Você vê uma criança emprestando os brinquedinhos dela para outras crianças e convivendo com os amiguinhos, chamando os amiguinhos para brincar e emprestando os brinquedos. Da mesma forma, você vê algumas crianças avarentas que seguram seus brinquedos e não quer emprestar para ninguém e se revolta, se rebela, ou chora, ou grita, ou faz birra se a mãe insistir para emprestar o brinquedinho para uma outra criança. Você vê um menino ou uma menina, logo no começo de suas vidas, olhando e sorrindo para um cão e para um gato, abraçando, fazendo um afago, e às vezes o gatinho ou o cachorrinho são amiguinhos dessas crianças. E outras não, puxam o rabo, jogam o gato para o alto e chutam o cachorro. Mas por que essas crianças são tão diferentes assim? Elas só estão trazendo os impulsos. Aquela senhora amorosa que te abraça e sorri, lá está ela no colo de alguém, na forma de uma criança que te olha com os olhos brilhando, sorrindo e te abraçando. Deixou de ser uma idosa e agora é um bebê. Aquele homem que você via agredindo uma mulher, está ali dando um tapa no rosto da mãe, depois desta vida para outra. Aquele empresário, ou aquele homem ou mulher avarentos, egoístas, lá estão eles, na forma de crianças que nada emprestam e não conseguem conviver com outras crianças. Aquela pessoa que não suporta um não consegue lidar com não, é aquela criança que faz a birra quando o pai e a mãe dizem não e a criança não aceita e chora e faz a birra e chuta e dá tapa e esperneia. Era aquele homem que não aceitava um não e por causa disso matou e se matou em seguida, ou espancava ou quebrava tudo dentro de casa por estar contrariado. Vejam os impulsos. Pode até atravessar do útero para a primeira e segunda instância e chegar à pré-adolescência e daí à adolescência, entre 12, 13, 15, 16 anos, talvez menos, talvez mais. Está estudando e após uma nota baixa, após outra nota baixa, ou começa a paquerar uma menininha, ou a menininha começa a paquerar um menininho e recebe um não, e não consegue lidar com esse não, e você consegue ver na TV e nos portais de internet as notícias de adolescentes se suicidando, e você investiga o caso e descobre uma desilusão amorosa aos 13 anos de idade. Aos 15 e aos 16, talvez mais, talvez menos, mas ela desistiu da vida assim, adolescente? Não. Ela traz dentro de si frustrações que não são destas vidas, mas das vidas anteriores, e ainda não soube lidar com o não, com o rompimento, com a frustração. E o top of mind, vocês sabem o que é top of mind? Uma expressão em inglês muito utilizada na área empresarial e nas pesquisas também de estatística, de opinião pública, etc. e tal. Top of mind, top é topo, o que está acima, o que vem primeiro na nossa mente quando você pergunta: qual é o seu prato preferido? Qual é o seu prato preferido? Arroz e feijão. O seu. E o seu? Macarrão. Só macarrão, ou molho branco ou molho vermelho? 4 queijos. 4 queijos. Aí você vai fazendo perguntas e descobre que as respostas são diferentes. Como diferentes são as pessoas. Então, o adolescente reúne com os amigos e ele tem um sentimento de baixa autoestima que ele não resolveu na vida anterior.
Quantos de nós aqui temos o sentimento de baixa autoestima pendente para resolver? Pendente para resolver. Quais são as nossas pendências para resolver? Estamos resolvendo uma ou outra, ou nenhuma, ou uma ou outra após a outra? Estamos nos resolvendo por dentro? Ou serão pendências desta vida para outra? Quando ele fala para arrancar o olho, para arrancar a mão, ele está dizendo o seguinte: não é a mão que rouba, é o pensamento que nos faz desejar ter aquilo que a gente não consegue ter trabalhando ou pagando. Então você acaba furtando na distração de alguém, na ausência deste alguém. Todo mundo sabe a diferença de furto e roubo? Furto é algo subtraído na ausência ou na distração de alguém, sem emprego de ameaça, de arma, sem chantagem, uma distração ou ausência, a pessoa subtrai. O roubo é o emprego ou de ameaça ou de arma. Não precisa necessariamente usar a arma, basta a ameaça em si mesma, da arma ou até mesmo da violência. Então a pessoa leva o celular, ou leva um outro pertence qualquer, ou entra numa residência e leva a TV, ou leva qualquer outro item mediante a ameaça, ou mediante ao emprego da violência ou da arma. A diferença de furto e roubo. Então você chega na adolescência e sofre algumas frustrações. Daqui a pouco se reúne com os amigos, com as amigas, numa esquina no bar e começa, depois do primeiro copo, você perde o controle e daqui a pouco alguns estarão no AA. Esses dias eu entrevistei o pessoal do AA. Entre o primeiro copo, lá atrás, a primeira dose, até internação numa clínica psiquiátrica ou de desintoxicação, o que acontece dali, daquela ponta até aqui? Por que uma pessoa prova a bebida e tudo bem, não muda nada na mente e no corpo dela, nos sentidos dela, nem o comportamento muda? E outros, uma dose ou outra, a pessoa já está caindo no chão, já está esmurrando a mulher, já está quebrando as coisas dentro de casa ou no bar, já está agredindo alguém, daqui a pouco está adoecendo mentalmente, fisicamente, e por fim essa pessoa às vezes consegue reverter o quadro de dependência, outras vezes não. Bom, vencendo ou não vencendo o alcoolismo, essa pessoa se foi desse mundo porque ninguém nasceu com certificado de imortalidade. Nós recebemos a certidão de nascimento e mais tarde o CPF. Não recebemos o CPI, o CPP, certificado de permanência, né? Ninguém tem a certidão da imortalidade. Recebemos a certidão de nascimento, né? Bom, então daqui a pouquinho a pessoa sofre uma decepção, uma desilusão ou raiva dentro de casa, já está no alcoolismo. Por que a pessoa está no alcoolismo e outra não? Porque uma suicida, outra não. E tem mais. Quando a mãe vai conversar com o filho, a mãe descobre, meu filho está mentindo, mas o outro não mente. Mas por que quando a mãe pergunta, ou o professor, ou o pai, ou outra pessoa faz alguma pergunta, por que um mente e outros não? E por que alguns começam a mentir na infância e seguem a vida inteira mentindo? Impulso. Às vezes também nós nos enxergamos cheios de qualidades imaginárias. Outras vezes também nossos defeitos exageramos. Nós temos dois tipos de doença. Às vezes uma mesma pessoa padece das duas em épocas diferentes da vida. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Em algum momento você não é ninguém, não é nada. O outro está sempre acima. Você nunca consegue, o outro consegue. O outro consegue tudo e você não consegue nada. E você se sente menor.
você se sente insignificante. Outras vezes é o contrário, você esnova, olha de cima para baixo, seu nariz aponta para o céu, não aponta para frente, e olha os outros assim. Bom, nenhum dos dois está com a razão, porque a verdade não estará, de cada um de nós, não está quando nos enxergamos abaixo do que de verdade somos, nem está quando nos enxergamos acima do que na verdade somos. A verdade não está necessariamente na nossa imaginação, na imagem que fazemos de nós mesmos. Então, o que acontece? Para ver o tal reino dos céus, onde Jesus reina, nós teremos que trabalhar o nosso interior. E esse reino podemos entender de algumas maneiras. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala de mundos semelhantes aos nossos, inferiores ao nosso e superiores também. Só que existem níveis de superioridade. Pode estar acima, mas um pouco mais próximo, pode estar acima, talvez não tão próximo, mas nem tão distante assim, e pode estar acima, está tão distante que é inconcebível essa distância, essa superioridade. Os mundos superiores podem ser um pouquinho melhores que o nosso, podem ser drasticamente melhores que o nosso, e podem ser inconcebivelmente diferentes de tudo que nós somos como raça humana e que nós temos construído como civilização neste planeta. Como existem também mundos inferiores ao nosso, ligeiramente inferiores ao nosso, bastante diferentes do nosso, drasticamente diferentes do nosso, inconcebivelmente piores do que o nosso planeta, nosso povo, nossa raça, nossa gente, tanto no ponto de vista da civilização, ou seja, os avanços, as conquistas, é possível estar muito acima, muito à frente e muito além, como pode estar muito abaixo mesmo e muito aquém. Não dá nem para imaginar de tão atrasado que alguns mundos estariam se comparados com o nosso. E quando eu falo do planejamento dos nossos próximos 10 anos, é porque o futuro sempre chega, o futuro sempre chegou. Um dia a menina tem 13 anos, papai olha para ela, nossa, minha filha já não é mais criança. Daqui a pouco o rapaz tem 18 anos e a mãe fala, meu filho agora já é homem, já é adulto, já está com a farda lá do tiro de guerra, do alistamento militar obrigatório, e ali ele muda muito mesmo, fisicamente, por causa do esforço, do treinamento, e a cabeça também, por causa das instruções, por causa do rigor que às vezes não teve em casa, vai ter ali com horário, com pontualidade, tarefas, prazos. Enfim, meu filho agora virou um homem. Aquele menininho de 8 anos agora tem 18. E o homem que tem hoje 81, um dia teve 8 e também teve 18. O futuro dele chegou, mas parecia tão longe. Nós podemos nos olhar aqui uns para os outros e ver, este é mais novo do que eu, ou mais nova, esta é mais velha do que eu, ou este é mais velho do que eu. Regula a idade. O futuro de cada um vem chegando. Um dia essa vida aqui será passada, será um ontem. Amanhã façam esse exercício em algum momento ao longo do dia. Ontem aquele rapaz falou que aquela palestra ia passar e seria o dia anterior, seria o ontem. Ontem estive no centro. Façam esse exercício amanhã. Passou. Aquele futuro, o de amanhã, terça-feira, vai chegar. E você vai falar, estive no centro ontem. Onde você foi ontem à noite? Eu estava no centro. Onde vocês estavam domingo à noite? Sábado à noite? Ou semana passada, mês passado, qualquer hora do dia ou da noite, onde vocês estavam com 10 anos de idade, com 20, com 15, com 8, com 5? Eu olhei para o meu pai esses dias, com 82, fechei os olhos, a idade avançando, os problemas de saúde,
saúde e pensei assim, um dia ele nasceu e alguém perguntou, é menino ou menina? Um dia ele engatinhou pelo chão e alguém falou assim, tira a mão daí, menino. Você também engatinhou. Quando você vê uma gestante, pergunte, quantos meses de gestação? 2, 3, 5, 6. E diga para si mesmo, já estive naquela situação, passou. E um dia aquele que está ali, estará também. Como um homem, como uma mulher adultos e como um idoso com 82 anos, ou com menos, ou com mais. Um dia, o futuro chega e sempre chegou e continuará chegando. Essa vida aqui ficará para trás. Este corpo aqui ficará para trás. Estas histórias que nós vivemos aqui serão passadas, serão lembradas, algumas já começam a ser esquecidas e em algum momento tudo será esquecido e você volta para o útero. Como planejamos os próximos 10 anos? E como podemos planejar essa volta para o útero? Será que nós temos imunidade? Somos blindados para a cegueira, para a surdez, para a atrofia, paralisia e exclusividade do outro? Porque não na sua casa? Pode nascer ou alguém ficar paralítico? É só com outro que a tragédia e a desgraça acontece? Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado para alguma situação imprevista na sua vida? E como se prepara? Vira essa boca para lá, bate na madeira 3 vezes. 1, 2, 3. Vai deixar de envelhecer? Não vai. Vamos deixar de ter riscos de um acidente se atravessarmos fora da faixa de pedestre, fazendo uma curva ou uma ultrapassagem perigosa, ou ultrapassando em local proibido. Quem nos está dando essa blindagem? Só a nossa imaginação. Você está preparado? Você está preparado? Eu estou fazendo uma pergunta muito profunda. Você está preparado para envelhecer? Você está preparado para tropeçar e seu pé doer, se você não prestar atenção onde pisa? Você está preparado para perder seu pai, perder sua mãe? Você está preparado para você mesmo, do nada, sem aviso prévio, sua vida acabar? Por causa de uma doença inesperada, um acidente também imprevisto? Mas por que você está falando isso? Pessoal, o Espiritismo lida com a morte, com o renascimento e com as consequências do que pensamos, falamos e fazemos, com as consequências daquilo que somos. E é um alerta contínuo que esse mundo é como uma rodoviária, está sempre cheio, mas preste atenção, de gente chegando e de gente saindo e ninguém ficando. Quando Jesus fala, tira o olho, arranca, joga fora, é melhor enxergar de um olho só do que estar no inferno. Quando ele fala arranque o braço, é melhor ter um braço só do que ficar no inferno. Ele está dizendo o seguinte: examine a ti mesmo, a sua teimosia, trabalha os impulsos, arranca fora. É melhor fazer isso de uma vez do que deixar para o futuro, que pode não existir. A gente faz planos para viajar no final do ano, para as férias, e para muitas pessoas acabou hoje a vida e com a agenda cheia de compromissos para amanhã. Às vezes é necessário alertar para a temporalidade da nossa vinda e permanência nesse mundo, e alertando, quando Jesus fala meu reino não é deste mundo, eu digo mais, o nosso também não é. O nosso também não é. Os romanos acharam que eram donos da metade do planeta. Onde estão os romanos? O Império Romano.
A China, no passado remoto, achava que era o centro do mundo, a civilização chinesa. As outras civilizações, a egípcia, existiram povos que dominaram metade ou menos ou mais do mundo, e esses povos sumiram. Cadê sua bisavó, sua tataravó? Um dia era uma mulher atravessando uma rua, passando de charrete ou de carro, numa rua dessas quaisquer aqui. Se foi, vamos também. Cadê o Elixir? Se foi. Foi. E isso na minha cabeça é muito bem resolvido. Quando fui convidado para vir aqui, na minha mente é bem resolvido, porque eu não sei se haverá uma outra chance. Pode haver na administração do centro, nos responsáveis pela escala de palestras, o desejo de me convidar novamente. Mas eu mesmo não sei dizer se eu estarei vivo na próxima. Pode ser a última, pode não ter uma próxima. Às vezes essa aqui pode ser mais uma, depois outras, como pode ser a ponta, o ponto final. Não sei. E isso precisa ficar bem resolvido quando a gente procura o Espiritismo, porque assim, a gente procura o centro normalmente por causa de complicações familiares, profissionais, afetivas, conflitos interiores e confrontos com os outros ou com tudo. Conflito consigo, confronto com tudo. Perdas dolorosas, difíceis de se suportar e se superar. No final do mês, as finanças não estão boas, não estamos conseguindo lutar pela sobrevivência. É necessário continuar lutando. Mas nesse intervalo, a notícia que eu dou para vocês é o seguinte: não é só a Mãe Natureza que nos traz os seus professores, suas professoras, que nos ensinam. Quando você quer aprender, tudo ensina, todos ensinam. O rio passando, se ensina o valor do tempo. Se você entra num rio e sai, quando você volta e olha para trás, as águas que te molharam se foram. As águas que estão ali são outras. Os dias que estamos vivendo agora só podem ser vividos uma vez. Não há uma devolução no final do ano ou no final da vida. Muito bem, senhor Aristides, durante este ano o senhor não viveu bem. No mês de janeiro foram 3 dias, fevereiro 4, aí vai. Dezembro, ó, você se deu mal aí uns 10 dias, você distraiu, não viveu bem. Totalizando aqui, o seu ano não vai ter 12 meses não, vamos dar mais uns 2 meses aí, que aí você vai ter a chance de colocar as pendências em ordem, e o tempo perdido agora você vai ter a chance, dessa vez você não erra não, dessa vez você vai ter a chance de aproveitar. Não tem segunda chance para aproveitar tempo perdido. Um dia, ou 2, ou 10, ou muitos dias perdidos, não são devolvidos para se viver de novo aqueles dias. Se foram, como cada um de nós se vai. Tudo passa diante dos nossos olhos. A permanência é uma ilusão. Valorize seus pais enquanto tem eles diante dos olhos. Valorize seus filhos enquanto você está diante dos olhos deles. Valorize seus amigos, você não sabe por quanto tempo a vida vai permitir a convivência. Daqui a pouco eles podem realmente não estar mais ao seu alcance por muitas razões, não necessariamente por não estarem vivos, mas a vida esparrama as pessoas pelo mundo. A cada época que nós vivemos, pessoas novas surgem e outras que estavam conosco vão se remanejando por aí, em outros lugares, também conhecendo outras pessoas. Cada pessoa que você olha, você pode olhar o rosto de alguém, você pode até olhar os olhos de alguém. Olhando o rosto pelos gestos, você pode, pela linguagem corporal, compreender um pouco mais uma pessoa. Se você prestar atenção nos olhos, vai aprender mais ainda sobre ela. Mas quase ninguém presta atenção um no outro. Dentro de casa, as pessoas não se enxergam. Quando alguém encerra um relacionamento, ou quando termina com a própria vida, ou quando alguém, num ataque de fúria, grita, quebra as coisas, ou agride alguém, houve um processo lento
às vezes silencioso ou não, antes, até chegar ali. E você não vê acontecendo, está visível, mas não enxerga. É que Jesus está falando, tem olhos, mas não vê. As pessoas conversam conosco, temos orelhas, até ouvimos, não somos surdos, mas escutar mesmo o outro, escutar é uma outra coisa. Ouvir, quem não é surdo ouve. Escutar é diferente. Às vezes você está numa palestra, alguém está falando, ou numa aula, e você fala assim com o colega do lado: o que ele acabou de falar ali mesmo? Ah, ele falou esse livro aqui é do Allan Kardec. Ah, tá. Bom, por que a pessoa não ouviu? Não é surdo, né? Então, as distrações, os estímulos, as preocupações e, é claro, também as tarefas com seus prazos fazem muitos de nós dispersarem, distraírem, e quando a gente observar, o tempo acabou. O tempo acabou. O tempo acabou. E aonde você estava esse tempo todo, que você tinha tempo e não viu o tempo, pela mesma razão que você estava sentado, alguém falava e você não ouvia. As horas passavam, mas você não estava presente. Tem um monge budista que dizia isso. Existem 2 dias, apenas 2 dias no ano, em que um ser humano não pode fazer nada, não tem como fazer nada. Só 2 dias. O ano tem 365 dias, normalmente é assim, né? Como assim 2 dias não tem o que fazer em 2 dias? É o ontem e o amanhã. Então te resta o quê? Então a nossa oficina espiritual, para ser bem prático e objetivo, a gente pode assentar aqui e olhar a Ucrânia e a Rússia se enfrentando e muitos mortos, e você chorando, lamentando mais um ataque, de lá ou de cá. Você pode olhar a fome, a guerra, a seca, a sede, pode ver o sofrimento no planeta diante da tela da sua TV ou da tela do seu celular e chorar, e muito. E dentro de casa, dramas silenciosos em andamento, e você não consegue ler, não consegue sentir, não tem a escuta com o coração. Quando o coração escuta, é mais fácil. Vocês já experimentaram tirar a escuta do cérebro e trazer para o coração? Você está falando, mas você é exemplo disso? Você é o melhor exemplo disso? Você é modelo disso? Eu nunca falei isso. Agora prestem atenção, mesmo quando um bêbado fala que a terra não é quadrada, ele não mentiu para você. Esqueça que foi o bêbado que falou, examine as palavras dele. A terra realmente não é quadrada não, ele está embriagado, mas não mentiu. Eu posso ser quem eu seja. Examine as palavras dos outros, aprenda com todos. Não há ninguém indigno da sua atenção. Por quaisquer razões que você tenha em relação a alguém, uma reserva, uma rejeição ou uma aversão, preste atenção, porque a verdade sopra e você não sabe de onde ela virá. Da mesma maneira que alguns favores e algumas pessoas nos auxiliam, nos socorrem, e você fala assim: poxa vida, veio de onde menos eu esperava. Mas as pessoas que você esperava não veio nada. Então, cuidado quando você rejeita alguém, quando você recusa prestar atenção em alguém, ouvir alguém, preste atenção. Eu volto aqui na questão, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Deixa eu só ver aqui para eu não exceder. Quanto tempo eu tenho? Faltam 15 para as 8. Quanto tempo eu tenho, senhor Leonardo, do cronômetro? Então vamos virar até as 5 para as 5 da manhã. E fez assim, então é 5 para as 5 da manhã. Então, eu queria compartilhar algo com vocês que é fantástico. Esse é um pensamento muito oriental, mas assim, alinha de uma maneira muito profunda e muito coerente com a visão espírita. Jesus falava: orai e vigiai. Bom, a maior parte da humanidade está orando.
ou nas mesquitas, nas sinagogas, na igreja católica, nos templos evangélicos, no centro espírita, em casa, em todo lugar tem gente orando. Tem muita pouca gente vigiando. Mas o que é vigiar? Vigiar é quando você abre a janela da sua casa e olha para um lado e olha para o outro, na sua rua, ou chega no portão e olha lá na frente para ver o que está acontecendo. Isso é o vigiar. Vigiar é você entrar na rede social do amiguinho ou da amiguinha para saber onde eles estão, o que estão falando, fazendo, postando. Isso é o vigiar que Jesus está falando? Não. Apesar dos nossos olhos fazerem com que a gente busque tudo que está ao nosso redor, é a visão interior que importa. Você pode escutar com o coração e você também pode enxergar com ele. É a visão interior. E na visão interior, a gente começa a perceber as palavras saindo da nossa boca. E começamos a ver que nós temos um trabalho a fazer, porque nem tudo deve ser dito. E o que precisa ser falado, às vezes também tem um jeito certo de ser dito. Tem um jeito certo de falar, que pode ser no tom de voz, que pode ser enxugando um pouco as palavras, falando menos, e pode ser inclusive não falando nada, ou escolhendo melhor as palavras. Começa a doer em você primeiro aquilo que doerá no ouvido do outro, e é possível sentir isto antes de dizer qualquer coisa. É possível sentir nossos sentimentos antes que eles se manifestem. Em algum momento você consegue afinar sua sensibilidade e você consegue se sentir como nunca se sentiu antes. Começa a flagrar o seu modo de funcionar e você começa a perceber seus excessos e sua insuficiência. Aquilo que é pertinente e o que é impertinente, que é conveniente e o que é inconveniente. Começa a se posicionar melhor onde você pisa. E nossa oficina espiritual não está muito distante do alcance das nossas mãos, nem dos nossos olhos. Pois é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve e que acontece ao redor do nosso calcanhar que nos importa. Não que você não precise ver o que acontece ao redor do mundo, mas o seu compromisso kármico é com quem está diante de você. E quando eu falo diante de você, não é só o diante de você na família, não. É o mais próximo dos próximos, é quem está convivendo. Mas quando você sai do seu quarto ou da sua casa e circula pelo mundo, todo aquele que você encontra é o seu próximo. E parafraseando Alice no País das Maravilhas, quando ela chega no finalzinho da história, vocês conhecem, lembram a história da Alice no País das Maravilhas? Ela entra na toca do coelho e ali é tudo muito louco. Passa um coelho desesperado com o relógio no pulso. Quantas horas? Quantas horas? Quantas horas? Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Esse conto tem séculos. Mas quantos coelhinhos com relógio aí no braço, para lá e para cá, nós encontramos e às vezes nós mesmos. Estou atrasado. Quer falar comigo? Agora eu não posso. Aí depois, aí chega depois, rapaz, não vai dar. Estou atrasado. Quantas horas? Aí ela chega, ela quer o caminho, ela quer sair dali. Encontra irmãos gêmeos, 2. Qual é o caminho? É para lá? Não, é para cá. Na verdade ele está certo, é para lá. Não, ele está certo, é para cá. Você começa a pedir conselhos aos seus amigos dentro de casa e as pessoas vão te confundindo porque cada um diz uma coisa e você não sabe quem está dizendo a verdade, o que está certo. Mas você busca o conselho, a orientação e às vezes você está buscando o conselho em quem está mais desorientado, confuso e sem rumo que você mesmo. Você acha que quando você pede um conselho ao seu melhor amigo, você está aos pés de um grande mestre?
tem que peneirar. Quando alguém vem e fala de você, daquela pessoa, Freud dizia, quando Pedro fala de Chico, eu sei mais de Pedro do que de Chico. Por que ele está falando isso? Qual o viés? Tem alguma frustração? Tem uma má intenção ali? Tem um mal resolvido ali? Tem um boato ali? Alguma história mal entendido? Tem algo subentendido no que estão me falando e que simplesmente eu escuto? Eu estou aos pés de um grande mestre novamente, quando alguém vem falar de outra pessoa? Aquilo que está sendo dito é uma verdade inquestionável só porque está sendo dito numa boca de alguém que você gosta? Aprecia? E será que essa pessoa que você aprecia, um anjo para você, não equivale a um demônio para o outro? E quem que está com a razão? Eu não sei. É para lá ou para cá o caminho? Talvez seja para cá ou para lá. Ou então pode ser contado, pode ser para cá, pode ser para lá. O caminho você vai achar dentro de você. Eu estava falando antes de começar a reflexão que alguns monges milenares também falavam quando as pessoas vinham desabafar, quando vinham expressar suas angústias, suas preocupações, e se queixar uns dos outros, eles perguntavam: quando você tem fome, quem come no seu lugar? Quando você tem sede, quem bebe água no seu lugar? Quando você tem sono, quem dorme para você? Não tem isso. Se algo tão simples quanto se alimentar, beber água e dormir, você não pode transferir para o outro, porque ou você bebe água ou não bebe, ou come ou não come, ou dorme ou não dorme, e as consequências estarão em você, em carne e osso, mente e espírito. Se coisas tão simples você não pode transferir para o outro, fazer no seu lugar, imagine aquilo que é mais complicado. Se tão simples não é possível, imagina se mais complicado será mais fácil. Mais complicado não será mais fácil, será impossível alguém fazer qualquer coisa espiritualmente falando em nosso lugar. O nosso destino espiritual é pessoal e intransferível e depende de nos corrigirmos um pouquinho nos excessos, na insuficiência, nas omissões e, enfim, nas ausências que às vezes a gente tem já como pai, como mãe, às vezes, e como ser humano mais tarde. Às vezes somos náufragos de uma infância cheia de traumas, cheia de ausências, cheia de omissões, pai ou mãe com excessos de um lado ou insuficiência do outro. Muito bem, agora eu sou adulto, o que você vai fazer a partir daí? Quando eu chego na Alice, mais tarde ela pergunta, vê um gato pendurado numa árvore, qual caminho devo seguir? Só tem dois. Onde você quer chegar? Não sei. Bom, na verdade eu não sei bem. Então, qualquer caminho que você seguir, é qualquer caminho. Tanto faz, não é? Tanto faz. Onde você quer chegar? Quando tiver 80 anos? Quer estar como? O que você come, bebe, pensa, fala, faz, as pessoas que estão ao seu redor, seu estilo de vida, seu jeito de ser, vai te levar até lá mesmo? O caminho que está sendo escolhido agora? Eu sou o gato pendurado na árvore perguntando onde vocês querem chegar. E me pergunto também, porque as orelhas mais próximas das nossas bocas, quando falamos, são as nossas mesmo. A distância mais curta entre uma orelha e uma boca que fala é a própria orelha de quem está falando. Não tem outra orelha mais próxima do que a nossa. Eu estou falando para mim também. Muito bem, sempre tem duas maneiras de começar o dia, sempre tem duas maneiras de sair de casa, sempre tem duas maneiras de lidar com as pessoas, com as coisas e com tudo, com as nossas necessidades, nossos compromissos. A melhor e a pior. Envelhecer você não vai evitar, mas pode envelhecer da pior forma possível. E pode envelhecer de uma maneira melhor possível. Atenção! Podemos amenizar problemas ou agravar problemas, mas problemas todos sempre teremos. Qual a melhor maneira de lidar com um não? Você pode dar um soco, um pontapé, um dedo no olho, uma voadora, uma rasteira, pode espancar a outra pessoa que te fala não.
pode também se matar ou matar a pessoa, mas também pode ser da melhor forma. E quando eu falo dois caminhos, o melhor jeito de lidar com isso, toda vez que estivermos diante de uma contrariedade, uma desilusão, uma decepção, uma frustração, qualquer coisa que vá mexer muito com a gente, lembra sempre disto. Esta é a melhor maneira de lidar com isso? Ou escolher maneira a pior? E tem também como piorar. Eu costumo falar que quando a gente está dentro do buraco, a gente às vezes acha uma pá para cavar para ficar um pouco mais fundo. Então o buraco pode sempre ser mais fundo se você cavar mais. Ou seja, por pior que esteja uma situação na sua vida, o seu jeito de lidar com ela pode afundar mais ainda aquilo que já está muito profundo. E por melhores que estejamos e evoluindo, que cada um de nós, né, tem a sua tarefa evolutiva, alguns estão avançando mais, outros menos, por mais que a gente já tenha escolhido ser um pouco melhor, eu queria também falar sobre o perdão dado a si mesmo. Às vezes os outros nos cobram perdão, as falhas deles, e às vezes há também pessoas falando assim para você: perdoa ele, perdoa. Mas assim, pouco eu ouço falar de pessoas estimulando a gente a nos perdoar. Às vezes na própria igreja, no próprio centro, os próprios líderes, até terapeutas, conforme o que a gente fala, a gente está levando a pessoa para um sentimento de impotência, de frustração, que ela não consegue, ela não terá condições de corrigir algo que ela fez ou falou, e a culpa vai sendo fermentada pelas nossas palavras, como um bolo ali, o fermento das palavras do outro vai fermentando a culpa. Pessoal, da mesma maneira que a gente deve procurar acertar um pouco mais, quando surgiu o erro, lembrar sempre, nós não recebemos certificado de perfeição, não recebemos certificado de imortalidade. Errar faz parte. Ame seus erros, mas não de paixão. Passe por ele, siga adiante. Para a próxima, tenta ser um pouco diferente. E se perdoar é um gesto de libertar seus rins, seu coração, seu estômago da doença. Um gesto de perdão que você dá ao outro é a mesma coisa. É uma libertação que você dá para os seus pulmões, para os seus rins, coração, estômago, das doenças que vão se instalando silenciosamente até um belo de um dia você virá cliente VIP de farmácia, drogarias, clínicas e presença constante em hospitais. Nada acontece por um acaso, gente. Quando eu falo planejar os próximos 10 anos, é entender que ninguém está numa condição, por melhor que seja, por pior que seja, por mais ou menos que seja, sem ter sido o próprio arquiteto daquilo. Existirá sempre a melhor maneira de lidar com tudo que você encontrar ao redor do seu calcanhar, diante dos seus olhos, ao seu redor. Há sempre uma escolha que vai agravar, há uma escolha que vai amenizar, mais adiante vai amenizar um pouco mais além abranda um pouco mais. Ou se você faz uma escolha que não é apropriada, que não é pertinente, que não é, naquele momento, conveniente, a situação que já é ruim vai ter, mas sempre haverá uma forma de corrigir rotas, rumos. Até agora eu cometi erros, mas agora eu vou aprender e vou seguir um outro rumo. Duas histórias para encerrar. Chegar mais uma vez, um velho monge perguntava: como é o caminho, qual o caminho que eu devo seguir para chegar até a felicidade? Aí ele perguntou, ele falou: sabedoria. Sabedoria? E como é que se faz para chegar até a sabedoria? Boas escolhas. Boas escolhas
Como é que se faz boas escolhas? Através da experiência. E como é que se tem experiência? Cometendo erros. Os erros servem de experiência. Uma vez perguntaram ao Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada, né? Até então era tudo na base da lanterna de querosene da vela. Agora ele descobriu a lâmpada. Perguntaram para ele: poxa, você está tantos anos engajado nisso aí, tantos anos empenhado nisso aí, foi uma sucessão de erros, né, de falhas, dando tudo errado. Como é que você se sente olhando para trás, tendo visto tantos erros, tantas falhas? Aí o Thomas Edison teria olhado, não sei se a história é verídica, mas estou relatando do jeito que eu li, teria dito a esta pessoa: mas eu não só descobri a lâmpada não, eu fiz incontáveis descobertas. Como assim? Só descobriu a lâmpada. Para descobrir o que gera luz, eu tive que descobrir o que não gera. Então ele testou, deu errado, testou, deu errado. A partir daí ele acabou encontrando aquilo que gera luz. E é assim nas nossas vidas. A partir daquilo que você pensou, falou e fez, as escolhas que você fez, esperando gerar luz, não gerou, deu errado, né? Então, descarta esse jeito de ser, jeito de falar, de pensar, descarta essas escolhas. Tenha coragem de fazer rupturas, romper, e às vezes é romper com o outro, sim. Se você não é forte o suficiente para estar imune à presença de alguém, se você não é forte o suficiente para estar imune ao que alguém fala, ao que alguém faz diante de você, rompa. Aumente a distância se não conseguir desaparecer das vistas. E se conseguir, saia dali. Você não é obrigado a se definhar, adoecer. Você não é obrigado a se destruir.